Estamos aqui com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que está tentando mais um mandato. Rodrigo, por que concorrer à reeleição novamente? É vaidade ou é sobrevivência? Não, nenhuma coisa nem outra. Primeiro, não é reeleição, é um novo mandato, uma nova presidência. Assim interpreta-se a Constituição brasileira. Segundo, é a construção coletiva, né? Eu vou anunciar minha candidatura no momento que eu compreender que eu tenho um arco de apoios da maioria da casa, né? Os partidos que pensam mais à direita, mais à esquerda, todos os pontos de pensamento da sociedade brasileira que estão representados na Câmara. E quando eu entender que eu tenho esses apoios, aí eu vou decidir pelo lançamento da candidatura. Você acha que merece? Acho que sim, acho que fiz um trabalho importante, peguei a Câmara num momento muito difícil, né? A queda de um presidente, a queda de uma presidente do Brasil, 2 denúncias, e acho que consegui com muito equilíbrio conduzir a Câmara com uma agenda bem clara da necessidade de reformas, uma agenda de redução de gastos da Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados, Cláudio, entre 2016 e 2017, no primeiro ano da execução da PEC do Teto, foi o poder que menos gastou de todos os poderes federais. Senado, Supremo Federal, STJ, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Defensoria Pública, Ministério Público. Primeiro lugar em redução de gastos foi a Câmara de Deputados. Gastamos 2,8 nominal e 0,5 real, já que a inflação foi acima de 2,8. Então começamos a reorganizar esse trabalho e conseguimos, respeitando a posição de cada um dos deputados, ouvindo a todos, construir uma agenda da sociedade e uma agenda que veio do governo na área econômica, que é uma agenda que vocês sabem que eu sou um grande defensor, que o Estado brasileiro é caro, é ineficiente, é burocrático e do jeito que vai levar o Brasil a uma situação de quebradeira. Mas não dava para aprovar mais coisa? A sensação que a gente tem é de que muitas das reformas, a própria reforma da Previdência, poderia ter tramitado de forma mais rápida, poderia ter sido aprovado o texto do Temer. E outra impressão que se tem é que a agenda econômica que você está destacando, embora ela seja importante, a gente não pode esquecer a agenda também contra a corrupção. Isso. E nós tivemos diversas votações de projetos, ou tentativas de votação, inclusive na madrugada, no final da noite, tentativa de votação de projetos contrários a essa agenda de corrupção, a esse avanço institucional que a Lava Jato obteve, né? E que está sintetizado aí no Ministério da Justiça, ocupado pelo Sérgio Moro. Eu discordo completamente. A reforma da Previdência não avançou, porque na semana da votação, na semana anterior da votação, foi apresentada uma denúncia contra o presidente Michel Temer, que poderia ter elementos, mas eram ainda elementos frágeis. Acho que o Ministério Público se precipitou naquele momento. Acho que se avançasse a investigação, poderia ter sido uma peça mais bem fundamentada, mas a Câmara rejeitou. As votações que nós fizemos é porque as pessoas não têm noção. O Brasil estava caindo 5% a economia. Nós terminamos, com a ajuda do parlamento, com a economia crescendo 1,5%. É pouco porque o presidente estava desgastado, mas aprovamos muita coisa. Mudamos a taxa de juros do BNDES. Não sei se você sabe, Cláudio, o BNDES tem 70% do seu crédito concentrado na mão de empresas com faturamento acima de 300 milhões de reais. Subsidiado. Tanto sei que bato sempre nisso e na abertura, inclusive, da caixa preta do BNDES para os financiamentos. Fundamental. Nós mudamos a taxa de juros e tiramos esse absurdo, que é o governo brasileiro subsidiando grandes empresas, né, no mercado de juros. E isso fez com que a gente fizesse uma mudança, até porque os outros 20%, 30% do crédito, né, do crédito brasileiro, né, eles representam 20% do crédito e 70% é para grandes empresas. Os 80% do crédito brasileiro do setor privado, de outros bancos, pagavam esse subsídio para grandes empresários. Nós voltamos ao mercado do pré-sal, que estava parado, os leilões de pré-sal com a ajuda do Congresso Nacional. Fizemos a reforma trabalhista, que foi muito importante. Fizemos uma grande mudança para a redução da taxa de juros para pequenos e médios fornecedores, de grandes compradores, de grandes varejistas, que foi o mercado da duplicata eletrônica, que aí ninguém deu muita bola, mas vai ser uma grande revolução, uma grande queda da taxa de juros, porque hoje, por exemplo, um grande supermercado só aceita descontar, né, o crédito de uma pequena empresa na sua própria financeira, com taxas de juros mais altas. Isso vai dar uma redução da taxa de juros muito importante. Nós avançamos
em muitas agendas. Nós aprovamos mais de 1.600 projetos. Tem uma agenda das mulheres, do feminicídio, de vários temas que inclusive agora viraram estatísticas. Agora, por exemplo, começaram a estar, mas está tendo muito mais violência contra a mulher, feminicídio. Por que está aparecendo isso? Porque nós aprovamos uma lei e criamos regras para que esses dados pudessem estar contabilizados. Então foi muita coisa feita em diálogo com todos os partidos. O projeto de proteção de dados, o Brasil tem uma lei hoje de proteção de dados muito parecida com a da União Europeia. O presidente Michel Temer, no final do governo, apresentou a criação da agência, que a gente vai debater no que vem. Então acho que tem muita coisa aprovada, uma Câmara austera, que trabalhou pela austeridade, né? A votação das 10 medidas foi polêmica, eu não fujo dela agora. Tinham 2, 3 temas ali, Cláudio. Eu ia te perguntar sobre isso. Tinham 2, 3 temas ali. Primeiro, deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu ia te perguntar sobre isso porque a gente tem a lembrança de que as 10 medidas foram retalhadas na Câmara. Vamos lá, vamos discutir a retaliação da Câmara. Habeas corpus. Não vai passar na Câmara hoje, no Senado amanhã, em lugar nenhum. Mudança no habeas corpus. Prova ilícita de boa-fé, não vai passar. Aquilo era ruim. Não quer dizer que vem do Ministério Público, tudo é bom. Tem muita coisa boa e eles têm um grande mérito que estão fazendo, né? Agora, uma articulação mal construída de todos em conjunto, não quero culpar A, B ou C. Acho que o Ministério Público, os procuradores com pouca experiência na articulação política, foram para dentro do parlamento querendo impor a sua posição. Acho que o Onyx, em algum momento, né, na articulação, acabou se afastando um pouco e acabou também colaborando. E talvez a gente tenha colaborado também. Eu não quero aqui encontrar culpados, mas tinha coisas boas no projeto que foram rejeitadas no final por esse ambiente contra, né, esse ambiente de todo mundo querendo impor, que foi a questão da nova regulamentação do enriquecimento ilícito, que era muito dura, mas era muito boa. Então teve coisas que ficaram para trás, que podem voltar. Agora eu tenho uma outra preocupação, Cláudio. Acho que essa questão da legislação que já existe contra a corrupção está funcionando, está aí. As coisas estão andando, né? Ninguém perdeu o controle, ninguém foi limitado na investigação, nenhum juiz, nenhum promotor, nenhum procurador. Estou preocupado com outro tema também, segurança pública. Então estamos vendo o que está acontecendo no Ceará, o que acontece no Rio de Janeiro há mais tempos, o crime organizado tomando conta. Então acho que essa também é uma preocupação que certamente está na cabeça do ministro Moro e tem nosso apoio. Inclusive o ministro Alexandre Moraes, do Supremo, fez um grupo de trabalho ano passado, a meu pedido, com grandes juristas, apresentou um anteprojeto de lei de enfrentamento ao crime organizado, ampliando a pena, reduzindo a progressão de pena, entre outros temas que a gente deve, tenho certeza que o governo vai apoiar para que a gente possa enfrentar o crime organizado em todos os seus aspectos. Todos os seus aspectos. Inclusive o crime organizado ligado à política, não tem problema nenhum nisso. Nós estamos prontos. Agora, tinha alguns temas ali que eram polêmicos, que não passariam. Eu acho que a questão da redução do direito ao habeas corpus não passaria. A prova ilícita de boa-fé me parece uma frase, inclusive, estranha. Como é que pode ter algo ilegal que é de boa-fé? Né? Mas eu acho que nós estamos prontos. O Moro vai apresentar uma agenda, uma nova agenda. Nós temos outra agenda que foi construída pelo ministro Bruno Dantas, sobre sistemas de controle. Eu acho que o Brasil precisa não apenas endurecer as suas penas contra a corrupção, contra o crime organizado, mas o Brasil precisa, sem dúvida nenhuma, né, sem dúvida, ter um sistema de controle melhor. Não é possível, né, que o Brasil tenha visto o que fizeram na Petrobras, o que fizeram muitos órgãos e os sistemas de controle não pegaram nada. Isso é mais caro do que você depois recuperar alguma parte do dano feito ao erário brasileiro. Agora, Rodrigo, falando em corrupção, você está pendurado lá na PGR, a Polícia Federal no ano passado concluiu, né, um inquérito lá, um processo lá, aquela investigação em relação à OAS, né, que trata aí de pagamento de R$1 milhão, e tem também aquelas investigações referentes, 2 investigações referentes à Odebrecht. Você não acha... Primeiro, uma pergunta sobre um novo mandato como presidente da Câmara. Isso não fragiliza a sua autoridade como presidente da Câmara? Depois, a Raquel Dodge está com esse relatório da Polícia Federal para apresentar a denúncia ou não desde o ano passado. Desde janeiro. Você não acha que seria importante para você ela acelerar isso? Você chegou a pedir para que isso fosse acelerado, seja para absolver, seja para condenar, seja para denunciar, seja para não denunciar? Olha, Cláudio, me estranha você propor que eu peça algo ao Ministério Público. O Ministério Público tem toda a liberdade para exercer o seu trabalho. Eu tenho muita tranquilidade. Nesse caso da OAS, todas as doações legais, nenhuma relação de troca. Tanto que desde o Janot,
que o Ministério, desde fevereiro de 2017, que a PF apresentou, e nunca houve a denúncia. Os outros dois estão investigam, não vão encontrar nada. Nada daquilo é substancial, relevante, é verdadeiro. E eu tenho muita tranquilidade dos meus atos. Eu sei o que eu fiz, fui oposição ao PT, há 13 anos. Saí de 235 mil votos para 50 mil votos, porque não me entreguei ao governo. Tenho uma vida limpa aqui no Rio de Janeiro. O governo do meu pai é um governo completamente transparente, a Prefeitura do Rio. Então, estou muito tranquilo em tudo que aconteceu e acho que qualquer indício, qualquer fala de qualquer pessoa, a obrigação do Ministério Público é investigar. Né? Se não encontrar elementos, em algum momento, arquivar. Agora eu procurar o Ministério Público, me parece um abuso de poder da minha parte. Você, como investigado, tem todo o interesse... Não, eu já apresentei minha defesa. Em que a questão seja resolvida. Claro que eu né? tenho todo o interesse que não existisse inquéritos tão frágeis. Agora, eu vou respeitar o Ministério Público sempre. A minha defesa foi feita no momento adequado, eu tenho certeza que a doutora Raquel vai avaliar e vai tomar a decisão correta, que eu tenho certeza que é o arquivamento de todos. Você não é o Botafogo das planilhas do Odebrecht? Não sou, nunca fui. Tem outro Botafogo antes, depois eu virei Botafogo. É uma confusão enorme, aquela contabilidade, tem que tomar muito cuidado, né? Com o computador que já foi revirado para cima e para baixo, que tem inconsistência. Cuidado para que a gente não contamine e não misture pessoas de bem, como é o meu caso, com pessoas que de fato usaram a máquina pública para benefício próprio. Mas você é conselheiro do Botafogo e é botafoguense. Não tenho dúvida nenhuma. Eu sou botafoguense, como milhões de botafoguenses são, entre outros. O Botafogo ganhou um patrocínio de 10 milhões da Caixa no meio do ano passado. Né? Você teve alguma responsabilidade nisso? Não, eu só tive a honra de participar da assinatura. Eu nunca me envolvi... Eles até lançaram uma nota te agradecendo publicamente, claro, pelo apoio institucional. Qual foi o teu apoio? Se eu tiver que ajudar o Botafogo, eu vou ajudar de forma sempre muito transparente. A decisão de patrocinar o Botafogo foi uma decisão de patrocinar todos os clubes brasileiros, inclusive o Botafogo. O Botafogo é um dos principais clubes brasileiros, não poderia ficar fora. Agora quero dizer mais em relação ao patrocínio. Né? A marca dos clubes, da Caixa, na camisa dos clubes, tem um valor de mídia espontânea muito maior do que todos os recursos que o Itaú gasta com o futebol hoje, com a seleção brasileira e com tudo que ele gasta. Porque o futebol é a paixão brasileira. Então, eu já vi o BMG, por exemplo, que teve os seus problemas, você sabe disso, sair de uma imagem negativa e virar a quarta melhor imagem no Brasil, porque patrocinou todos os clubes. A Caixa veio atrás. Você pode discutir se um banco público deve ou não patrocinar, mas eu tenho certeza que o resultado da Caixa, com muito menos dinheiro para a sua imagem, foi muito mais positivo do que R$1 bilhão que o Itaú gastou no ano todo, né, com a seleção brasileira e com outros patrocínios de jogos da seleção brasileira. Mas a Caixa, como um banco público, precisa de expor a imagem, precisa de publicidade? Mas ela está no mercado, disputando cliente. Você pode dizer, então vamos mudar a política da Caixa, vamos tirar a Caixa do varejo, vamos deixar a Caixa apenas com a política de saneamento imobiliário. Aí tudo bem, aí eu concordo com você que a Caixa não deveria estar no mercado. Agora, quando a Caixa está no mercado de agência, disputando cliente, disputando prefeitura com crédito consignado, eu não vejo nenhum problema, né, que a Caixa possa patrocinar qualquer tipo de clube. Futebol dá retorno institucional. Eu conheço muitas pessoas que tinham conta no BMG porque patrocinavam o Clube A. E tinham muitos clubes que hoje tenho certeza que muitos torcedores são clientes da Caixa Econômica por causa disso. Nessa discussão, voltando só um pouquinho atrás, nessa discussão sobre a agenda anticorrupção, você mesmo mencionou que o Sérgio Moro está para apresentar um pacote contra a corrupção. Você teve a oportunidade de conversar com ele sobre isso? Tive, não trouxe a pauta dele, que ele não tinha ido, eu apresentei a minha. Apresentei o projeto do grupo de trabalho do ministro Bruno Dantas, com 4 advogados da Fundação Getúlio Vargas, 2 de São Paulo e 2 do Rio, que tratam dos sistemas de controle, que eu acho muito importante, e apresentei o projeto do ministro Alexandre Moraes, que eu acho que é muito importante, que ele é duro com crime organizado, que ele cria várias coletivas de juízes para que nenhum juiz fique desprotegido quando for condenar um traficante. Reduz, né, muda a regra da progressão de pena para que o benefício não seja otorgado. É um projeto duro que eu apoio, que eu entreguei a ele, que eu espero que a gente possa avançar a partir de fevereiro. Mas existe o teu compromisso, eu vi que você deu algumas entrevistas falando do seu compromisso com a agenda econômica, né? Me parece até que você tem uma interlocução com o Paulo Guedes muito boa. Eu vim do sistema financeiro, é o tema que eu conheço, mas eu até dia 31 de janeiro, pelo menos, eu represento a Câmara de Deputados, a agenda de todos os brasileiros. É claro que a agenda da segurança pública está em primeiro lugar nas pesquisas,
A agenda econômica, a agenda do desemprego, eu acredito que empata com a agenda de anticorrupção, porque elas são, né, uma associada à outra, são 2 temas. Então esses 3 temas estarão na agenda e tenho certeza que o ministro Moro, agora em outra posição, saberá, como já fez a primeira vez, veio aqui se colocar, se apresentar. Nós estamos prontos para o diálogo, para votar as matérias, para dialogar as matérias e para aquilo que ele apresentar, a gente poder debater com ele, com a sociedade, para que se termine, saia no final, projetos que possam continuar colaborando com aquilo que a legislação brasileira já permite no enfrentamento à corrupção brasileira. Como presidente da Câmara, eu acho que é importante a gente frisar aqui, o que você pode prometer em termos de comprometimento com essas agendas, né, de pautar essas agendas, o que você não pode prometer? Porque, inclusive, até pelo nosso convívio aqui no acompanhamento da tua gestão, muitas vezes uma pauta, eu percebi que uma pauta não ia para votação e você me dizia, Cláudio, sei lá, de interesse do governo, por exemplo, o governo não conseguiu maioria, né, então não adianta colocar em votação. Então, no final das contas, a figura do presidente, ela tem uma limitação também nesse comprometimento com essas agendas, né? O que dá para fazer de verdade e o que não dá para fazer? Cláudio, independente da pauta do próximo ano, que eu ainda não decidi ser candidato, estou trabalhando para construir isso, o presidente da Câmara não é o presidente da República, que edita decreto, edita medida provisória com efeito imediato, que nomeia, que exonera. O presidente da Câmara preside um colegiado de iguais. São 513 deputados iguais, o presidente mais 512. Exato. A pauta, querendo ou não, é construída com os líderes, mas ouvindo o ambiente da casa. Sim. E é claro que o governo, em qualquer democracia, ele tem a sua maioria ou a sua minoria. Uhum. Tem governos que governam com maioria, tem governos que governam com minoria. Minoria é apenas a defensiva para não ter abertura de processo de impeachment, essas coisas. Você não quer legislar, você acha que com a legislação atual você avança. A gente sabe que no Brasil precisa legislar muito. Sim. Então o governo precisa ser de maioria. Então quando o governo é de maioria e a sua maioria não quer votar um projeto, ou você constrói com parte da maioria e com parte da oposição uma maioria no plenário para se aprovar alguns projetos, ou é óbvio que a obstrução da maioria vai inviabilizar a votação de muitas matérias. Por isso que é importante o diálogo entre todos. Você sabe muito bem que eu tive um diálogo com todos os partidos de forma democrática, sem abrir mão daquilo que eu acredito. Eu faço parte de um partido liberal na economia e conservador nos valores, mas não por isso que abro mão do debate, né, com aqueles que pensam diferente do que eu penso. Nessa discussão, o presidente Bolsonaro tentou, já de cara no início, ainda nas articulações, na transição, ele tentou mudar um pouco a lógica de relacionamento com a Câmara e com o Senado, fazendo negociações setoriais e não negociações com as lideranças dos partidos e tal. Mas a gente percebe que aos poucos isso vai encontrando limitações. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de abordagem, né, com o Legislativo? Dá certo, não dá certo? Como é que você vê isso? Não, Cláudio, o presidente Bolsonaro ele está fazendo o que ele prometeu, não é isso? Nenhum deputado pode reclamar da forma como o presidente está construindo a sua maioria ou a sua articulação com o Congresso Nacional. Pode ser o que um não gosta, o que o outro não gosta, o outro quer outra coisa, é legítimo. As posições podem ser diferentes, divergentes, mas eu acho que ele está. Eu não me assustei com nada do que ele falou, porque tudo que ele falou na campanha, né? E acho que a articulação política ela deve ocorrer, né, com setores da sociedade. Então você pega a bancada do agronegócio, é um cruzamento, e você tem os partidos em outro cruzamento. Né? Você negociar com o partido não significa que você necessariamente tem que fazer a velha política, né? Que chamam da velha política. Né? Mas eu acho que o diálogo com a preocupação com a agenda de cada um dos parlamentares que veio das urnas com uma demanda da sociedade, alguns com uma agenda de mudança no governo, um governo mais tecnológico, um governo mais próximo da sociedade, mais transparência, outros com a agenda da corrupção, outros com a agenda de recursos para os municípios que estão todos quebrados, todos em situação pré-falimentar. Então, a grande questão do governo e do parlamento e daqueles que presidirão a Câmara e o Senado é compreender esse ambiente, né, de demandas da sociedade. Eu nem acho que a demanda de 90% dos deputados é cargo. Eu acho que a demanda de 90% dos deputados será sempre geração de emprego, geração de renda, redução da extrema pobreza, não é isso? E a modernização do Estado brasileiro. Porque tudo isso
acaba atingindo, é somatória para atingir a sociedade. A questão dos cargos, eu acho que fica sempre limitado num grupo menor de pessoas que têm esse interesse, que trabalham a vida inteira achando que os seus mandatos são renovados porque tem uma posição aqui e uma acolá. Eu, por exemplo, como fiquei 13 anos na oposição a tudo, a prefeitura do Eduardo à época, que depois veio para o DEM, ao governo do Cabral e ao governo do PT, eu fiz oposição e aprendi que a gente consegue sobreviver sem estrutura, fazendo política, discutindo os temas, até porque tem um espaço para o governo e tem sempre um espaço para a oposição. E acho que, no momento atual, a sociedade já não aguenta mais essa crise que se prolonga desde o governo Dilma. Claro que no governo Michel a gente saiu do fundo do poço e veio para um crescimento pequeno. Mas a renda do trabalhador e o emprego do trabalhador formal não voltou ainda, voltou ao emprego informal. Então a gente tem pouco tempo como político para se reencontrar com a sociedade. E esse pouco tempo passa, do meu ponto de vista, pela agenda de reformas. Eu acho que não tem saída. O Brasil gasta demais, a Previdência traz um déficit anual líquido a mais de 50 bilhões. Ou a gente vai tratar da despesa, ou não adianta tratar dos sonhos, de mais recursos para a saúde, uma educação de melhor qualidade. O projeto das fronteiras, de proteção das fronteiras para a entrada do tráfico de drogas e tráfico de armas, que já atrasou 20 anos por falta de orçamento, a gente só vai ter recursos para os investimentos quando a gente mudar a lógica. Hoje o orçamento público brasileiro é um orçamento primário de 1 trilhão e 300 bilhões, 94% das despesas são despesas obrigatórias, ninguém pode cortar, e sobra quanto para investimento? 30 bilhões. Um país que tira tanto da sociedade e só tem para devolver 30 bilhões de investimento para esse Brasil todo, com tantas desigualdades e tantos problemas em todas as áreas, é um país fadado ao fracasso. Então a gente tem que inverter essa lógica. Quando você fala aí de que a maioria dos deputados não está interessada em cargos, eu até me emociono. É o que eu acredito. Você, aproveitando essa abordagem, o que você está prometendo para os partidos que vão te apoiar nessa eleição para a presidência da Câmara? Não estou prometendo nada, estamos formando um bloco e dentro do bloco cada um tem direito a uma posição, né, daqueles que têm vaga na mesa, cada um está escolhendo a sua. Eu não preciso prometer e não sou eu que escolho. Tem até muitas vezes as pessoas fazem matéria, o Rodrigo Maia está escolhendo essa posição para A, para B ou C. Não é assim que se forma, porque ninguém conhece, quem escreve conhece pouco o regimento. A formação do bloco é uma formação primeiro política, traz política de todos os aspectos, e é uma formação respeitando o resultado, basicamente, das urnas, daqueles que fazem parte do meu bloco, que tem vaga na mesa, que vão escolhendo em ordem sequencial as suas posições. Eu acho que o desconhecimento é geral, porque tem muito deputado, inclusive, que saiu daqui do PSL, que saiu daqui dizendo que já está garantida a presidência da CCJ, a presidência de uma comissão de finanças. Isso, então, não está nada garantido? Não, não é que não tem garantido. O PSL tem direito a 3 comissões. O PSL é o maior partido do bloco. Ele pode fazer a primeira escolha da CCJ. Vai ser uma decisão dele, porque será dado a ele o direito da primeira escolha. Depois o bloco vai se organizar nas outras escolhas. Mas o PSL tem direito a 3 comissões. Não estou oferecendo nada a eles. O regimento é que diz isso. Na hora que você vai olhar, o PSL tem 3 escolhas. O PMDB tem 2, o PP tem 2, o PSB tem 2, o DEM tem 1 ou 2, o PSDB tem 1 ou 2. Então, dentro dessa realidade, é que você organiza a ordem dentro do bloco, que a proporcionalidade vai depender do tamanho do bloco ou dos blocos, né? E o maior partido num campo do bloco, claro que a gente tende a trabalhar com 2 blocos, o PSL, como maior partido, tem direito no primeiro ano a escolher a primeira pedida, que é a CCJ. Não tem nada que eu escolhi, seria uma coisa natural a escolha deles. Considerando que o PSL seja o único grande partido, né, a única grande bancada a te apoiar, se o PT vier para dentro. O PT não estará no mesmo bloco do PSL, isso Certeza? É impossível. A certeza absoluta. Por que é impossível? Porque nem o PT quer, nem o PSL quer. Mas você não tem conversado aí, inclusive com eu governadores do converso PT, com todos os partidos, lideranças do PT, Cláudio, você não tem pedido Cláudio, deixa eu apoio? dizer uma coisa para você. Você não tem pedido apoio? Deixa eu dizer uma Você coisa. não esteve lá com o Elton Dias, com o Camilo Santana? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou estar com o Camilo ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu tive uma relação muito boa com todos os governadores. Todos os governadores de todos os partidos sentaram nessa mesa e construímos uma agenda que ajudou muito nesse momento de crise fiscal de todos os estados. Eu estive com o governador Wellington discutindo política com os deputados que ele convidou, com muita honra, com muito orgulho. Eu não veto ninguém. Eu acho engraçado que a gente tem que tomar um certo cuidado. Uma coisa é a gente não querer estar na mesma posição de quem tem posições divergentes da gente. Agora, dialogar, o PT querer votar no meu nome, porque sabe que eu sou um presidente que tem equilíbrio, que respeita a opinião de todos, que dou espaço para todos debaterem, para mim é uma honra isso. Agora, eu não posso querer, né, misturar coisas que não se misturam. Infelizmente, PSL ou felizmente,
porque é importante que tenha oposições divergentes também no parlamento. O PSL está de um lado, o PT está do outro. Eu vou dialogar agora. Enquanto a presidente do PT falar que não me apoia, eu não preciso perder meu tempo com aqueles que não querem me apoiar. Mas o PT não te apoiando, uma coisa até para explicar para o leitor, para o eleitor, e até para alguns deputados novatos aí que não entenderam. Se o PT não te apoia como bancada, mas o PT é a maior bancada, ele tem direito a algum cargo na mesa ou alguma presidência de comissão? Presidente de comissão ele tem direito a 3, independentemente de te apoiar. Independente de me apoiar. Perfeito. Vaga na mesa vai depender do meu bloco, do tamanho do bloco que a gente pode construir ou não. Quer dizer, vaga na mesa só se o PT participasse do bloco? Depende do tamanho do meu bloco. Uhum. Se o teu bloco for muito superior ao bloco do coisa... Ele pode não ter. Isso sim, agora... Porque você tem que dar espaço para quem está participando do teu bloco. Claro, não, porque quem vai escolher as vagas é o bloco. Isso. Vai lá a distribuição. Nas comissões, não, ele tem direito a 3. Agora, se ele não tiver em bloco nenhum, a escolha dele de primeiro, da primeira comissão, pode cair para 19º, 14º, 15º, dependendo do tamanho de um bloco que se forme até o dia 1º de fevereiro. Então aquele temor, ou até uma justificativa que o PSL teve de se a gente não apoiar o Maia, a gente vai perder as presidências das comissões, é uma justificativa que não faz sentido. Faz porque a CCJ com certeza perderia. Mas eles poderiam ter a presidência de outras comissões importantes. A partir da 14ª escolha. Certo. É completamente diferente. Eu acho que há muita preocupação, não em relação ao diálogo que você possa ter como presidente com partidos da base ou partidos da oposição. Eu acho que a preocupação maior é aquilo que você pode prometer para um e prometer para outro. É uma coisa que é sempre lembrada, que naquela outra eleição sua, você prometeu para o PCdoB que não ia ter CPI da Uni, e prometeu para o PSDB que ia ter CPI da Uni. Como é que fica isso? Não, eu não prometi ao PSDB que ia ter CPI da Uni. Eu prometi que a gente botava o recurso em votação. Acabou que teve um consenso com diálogo, que não era o melhor momento, já que já tinha muito problema para a gente criar uma guerra entre jovens de direita e jovens de esquerda na Câmara. Né? Mas o meu compromisso hoje com todos tem CPI, se eu arquivar, vamos ao voto do recurso do arquivo no plenário. E a maioria decide o que vai fazer. O PSL, para justificar o apoio a você, porque ele fez uma campanha pela nova política. Isso. E colocou você como parte da velha política. É um direito. Não certo, mas é um direito. E agora, inclusive é até bom você falar sobre o que você considera nova e velha política, que é importante para o pessoal entender um pouquinho como é que funciona no chão da fábrica do Congresso, né? Mas aí na justificativa para os eleitores agora, que criticaram muito essa decisão, eles falaram o seguinte: o Rodrigo é a única opção. Você é a única opção? Não, tem 513 opções. Todas são opções. Mas você é a última bolacha do pacote? Bochecha. O pessoal me chama, tem umas amigas que me chamam de bochecha. Esquerda e direita vale para o chão da fábrica do Congresso, para o carpete verde ali, não? Não, cada um tem seu espaço. Eu não posso suprimir os 55 deputados do PT, muito menos posso suprimir o governo e 52 do PSL. Mas o que é nova política? Vamos ver o que representa nova política. Eu considero que desde o primeiro governo do meu pai eu faço a nova política. O primeiro governo do meu pai foi um governo técnico, de grande sucesso, que o fez ser prefeito mais 3 vezes, um através do Conde e outro através do seu mandato. Nunca houve barganha, nunca houve troca, nunca teve operação no Legislativo. Meu pai sempre operou por minoria, porque não queria entrar no parlamento como muitos governos entram, como muitos precisam, como no governo federal precisa. Né? Eu nunca, como presidente da Câmara, fiz nenhuma troca com o Michel, nunca disse só pauto isso se você me der aquilo. Construí uma pauta em conjunto, de forma democrática. Né? Fui oposição ao PT aos 13 anos, nunca aceitei uma posição do PT. Fui convidado, quando o presidente Lula assumiu, pelo Zé Dirceu com a Rosiana, para discutir. Eu, como um grande líder do PFL de apoio ao governo, eu disse que não aceitava, que eu era oposição e ficaria na oposição os 13 anos e fiquei. Ajudei no final, quando Joaquim Levy assumiu, pelo Joaquim Levy, pelo que ele representava, para mim, da nova política de coragem de enfrentar despesas. Ajudei mesmo assim, fui criticado pelo DEM, porque eu estava votando com as medidas provisórias do Joaquim Levy, apesar de eu ter sido presidente do DEM, eu disse que o Brasil quebrou. Então acho que essa é a nova política, que eu acredito que mesmo estando na política, eu consigo representar. Não estou aqui para ser presidente da Câmara, para pedir ministério para A, para ministério para B, nunca fiz isso e nunca vou fazer, e muito menos vou sentar em cima de projeto nenhum, né,
que seja em base de algum interesse pessoal meu. Eu acho que isso representa a política verdadeira, a política séria. Uns podem chamar de nova ou velha. Eu não sou um político ainda da tecnologia. O deputado Luiz Miranda do DEM todo dia quer vir aqui para que eu vire um político tecnológico. Eu vou tentar, até porque acho que essa é a nova forma de relacionamento com a sociedade. Mas, claro, nesse aspecto eu acho que eu ainda tenho muito a aprender. Mas acho que nos meus conceitos de política, do que eu represento, do que representa a Câmara não é a casa do governo. A Câmara é a casa da representação da sociedade. Todos os partidos estão representados através de seus eleitores e precisam, a sociedade representada por todos os seus deputados. E cada um precisa ter o direito de representar e exercer bem o seu mandato. Acho que uma bandeira de quem representa ou se coloca como representante da nova política é a votação aberta para a eleição para a presidência da Câmara e do Senado, que inclusive os pedidos foram vetados ontem pelo Toffoli. Você é a favor do voto secreto? Sou, claro. Por quê? Porque essa é a nova política. A velha política é abrir o voto e fazer o governo. Esse não. O Bolsonaro não tem o apetite de interferir no parlamento. Então, nessa eleição, a força do governo não vai participar, pelo menos na primeira, porque ele tem essa política de não intervenção, como meu pai teve também, quando meu pai foi prefeito, dando como exemplo, porque aprendi em casa. Agora, no governo do PT, no governo do presidente Michel Temer, o governo nunca correria o risco de perder uma eleição para presidente da Câmara no voto aberto. Quero te mostrar o meu exemplo. A minha primeira eleição em 2016, se o voto fosse aberto, o Rogério Rosso era presidente da Câmara. E eu ganhei no voto secreto. Entendeu? Por causa do Centrão. Quê? Por causa do Centrão. O Centrão ficou todo com ele, né? Agora está dividido. Então, o voto secreto, e vou dizer mais, eu até estava conversando aqui com a Bia ontem, e eu disse a ela, não é uma questão interna corporis apenas, essa questão do voto secreto, do meu ponto de vista. É uma questão constitucional. A Constituição diz que os poderes são harmônicos, mas independentes. O que garante minimamente a independência da Câmara, do Senado em relação ao governo? É o voto secreto. Então, acho que, me desculpe aqueles que acham que esse voto aberto ajuda, me desculpe, sabe por quê? Porque a influência do governo, a influência do capital financeiro vai ser muito forte numa eleição com voto aberto. E quero dizer mais, se eu tiver o bloco do tamanho que eu tenho, você não acha que o voto aberto me beneficia? Eu acho que não é por aí. Eu acho que o voto secreto, para mim, não pode ser modificado nem internamente nas duas casas, porque ele está acima da vontade dos parlamentares. Ele está escrito na Constituição como a garantia da independência dos poderes. Você falou de possível pressão financeira, possível pressão do governo e a pressão da sociedade. A gente percebe que, por exemplo, não é o caso de eleição, mas no caso do impeachment, por exemplo, se fosse voto fechado, provavelmente não teríamos impeachment. Mas não é eleição. Sim, a Revolução de 30 aconteceu por causa da discussão do voto aberto e do voto fechado. Você sabe disso. O voto fechado garante a cada um dos eleitores a liberdade. Mas a gente evoluiu, a sociedade evoluiu e tem novas demandas também. E quero te dizer mais. Até em função da tecnologia que você falou. E quero te dizer mais. Não, mas eu acho que a Câmara é transparente e vai ficar muito mais transparente nos próximos 2 anos, você pode ter certeza. Mesmo que ganhe outro candidato, qualquer um que ganhe. Porque essa foi uma demanda da sociedade. Mas quero te dizer o seguinte, o voto aberto vai fazer o coronel lá na ponta voltar a eleger o deputado como ele votava no Barbantinho, você lembra, né? O primeiro eleitor entrava na urna, botava um papel em branco e levava a cédula. O coronel escrevia no interior, você sabe disso, e entregava para o segundo, era o Barbantinho. No final tinha candidato que tinha numa urna quase 99% dos votos. Então, o voto aberto vai voltar a ter esse tipo de interferência do cacique político na ponta e do coronel e do poder econômico também, aqui na Câmara, no Senado e também na sociedade. Eu acho que o voto fechado é uma garantia para que o eleitor possa tomar sua decisão. Pensa bem, você acha que se o voto aberto fosse uma coisa decisiva, com o tamanho do Bolsonaro, de apoios que ele teve financeiro, com uma campanha tão simples, ele teria tido essa vitória tão acachapante? Talvez não com o voto aberto. Entendeu? Então eu acho que essa questão do voto aberto ela precisa ser mais discutida agora. No impeachment tem que ser aberto. Na cassação do deputado, tudo bem, a gente abriu, nós abrimos... Na tua opinião é só eleição? Para mim, eleição e no Senado, nas escolhas de agência, de ministro do Supremo, eu acho que isso tem que continuar fechado, só isso. Eu conversei, estou entrevistando vários candidatos, conversei com o Fabinho Ramalho, seu vice-presidente, inclusive disse que não está concorrendo contra você. E ele falou o seguinte, mas ele reclamou, e inclusive é uma das bandeiras dele,
porque eleição para a Câmara, para a presidência da Câmara e presidência do Senado é uma eleição que você faz interna, né? Assim, você é uma campanha que você faz para dentro, uma campanha que você faz para os deputados. E ele está prometendo aos deputados inclusão. Ele reclamou muito que você faz aqui os seus jantares, seus almoços aqui na residência oficial e convida apenas 10 parlamentares, meia dúzia, 10 parlamentares, e que ele quer fazer almoço. Ele, inclusive, reclama que nunca foi convidado. E que ele quer fazer almoço para 100, para 200, para os 500. Como é que você responde aí ao Fabinho? O Fabinho é meu amigo, é um cara maravilhoso, faz grandes eventos na casa dele, grandes jantares, entendeu? Ele já esteve aqui várias vezes, eu já engordei um pouquinho com queijo e com a goiabada dele, respeito a posição dele, mas de fato a residência da Câmara virou a residência dos parlamentares. Aqui passam por semana, entre deputados, entre prefeitos, mais de 500 pessoas, recebo a todos. Vim morar em Brasília por isso, para poder atender bem. Por exemplo, teve um deputado que queria falar comigo sexta eu vou viajar, não estou em Brasília. Eu falei no sábado, ele falou, sábado eu tenho uma reunião em Águas Claras. Ele falou assim, Rodrigo, vou aqui até te perguntar com um certo constrangimento, é um deputado novo. Será que a gente pode conversar domingo? Domingo, 10 horas da manhã, está marcado, vem para cá. Então eu faço sempre. Agora eu respeito o Fabinho, Fabinho é um amigo, é um cara que recebe todo mundo, veio aqui algumas vezes, deixou de vir outras, né? Serve uma comida maravilhosa, uma goiabada e um queijo que engordam a gente, defendeu a indústria do queijo junto comigo no projeto de lei que a gente aprovou depois daquele episódio do Rock in Rio, defendemos juntos, ajudei junto com ele a aprovar o projeto de lei da mineração que beneficiava os estados, os municípios mineiros. É um grande amigo, é um direito dele legítimo, não apenas dele, mas de todos aqueles que se elegeram deputado, de sonhar e pleitear a presidência da Câmara. Bom, você na presidência da Câmara, você teve a oportunidade de colocar para votação, pelo menos uma das denúncias contra o Michel Temer. Duas, né? Você teve a oportunidade de colocar uma que chegou a avançar bastante e naquele momento saiu, foi ventilado, que vocês até brigaram, você e o Michel Temer brigaram, porque talvez tenha aí, vamos dizer assim, você poderia ter sido picado pela mosca azul para virar presidente, já que você está na linha sucessória. Agora a gente tem um governo novo, que obviamente que vai ter também uma oposição muito forte, doida para tentar criar algum motivo para um impeachment. E motivos podem surgir, né? Sempre, faz parte da política. Você continua na linha sucessória, essa mosca azul continua circulando aqui na residência? Não? Essa mosca azul, Cláudio, você sabe que nunca me picou. Propostas de vários partidos, de todas da base da oposição, para que eu assumisse uma posição ativa na denúncia do presidente Michel Temer. Eu disse que pela minha formação pessoal, que eu aprendi com a minha família, pela minha formação política, não havia hipótese de eu ser candidato a presidente do Brasil através de uma denúncia. E que eu não faria nenhum movimento para atrapalhar o presidente Michel Temer, para negociar cargos, para que eu pudesse ser o próximo presidente. Se algum dia o eleitor entender que eu posso ser presidente através das urnas, eu serei, mas não haverá hipótese de eu deferir, de eu apoiar a votação de uma denúncia, apoiar a aprovação de uma denúncia, de eu deferir o impeachment contra qualquer presidente que seja, se não tenha um embasamento muito claro, muito objetivo para que eu faça isso. Eu acho que isso é uma questão muito grave, né? Não pode ser feito de qualquer forma e eu tenho convicção que fiz o certo. Apesar do entorno do Palácio ter feito muita intriga, eu tenho certeza que o presidente Michel Temer sabe muito bem da minha posição, da minha correção, e não correção a ele, correção ao Brasil. O Brasil não suportaria uma polarização PT-PSDB, PMDB-PT e depois PMDB-DEM. A Deus, tomei a decisão certa e hoje a gente conseguiu chegar no processo eleitoral, o presidente Bolsonaro foi eleito e está aí começando a governar o Brasil. Tenho certeza que fiz parte desse momento delicado da política brasileira e tenho certeza que fiz parte liderando um momento para garantir a relação entre as instituições, continuar com a Câmara trabalhando, a Câmara continua trabalhando, né, e garantir uma eleição tranquila e democrática ao presidente Bolsonaro. Bom, esse foi o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, vai disputar um novo mandato. Ainda não decidi. Muito obrigado, deputado. Nos vemos na próxima.